Bom dia, pessoal, vamos lá, vamos à luta. Mais uma semana que se inicia com a bênção de Deus. Espero que todos vocês estejam bem. Estou sentindo falta de alguns, não estão me entregando as atividades. Outros nunca me entregaram. Impressionante, já estamos chegando na 8ª semana. E tem alguns ainda que não me entregaram nenhuma atividade, nenhuma. Então, com certeza não estou participando das aulas, não estou assistindo às aulas. Complicado, complicado. Mas vamos para frente, vamos à luta. Vamos para o que interessa, tá bom? Hoje, dia 29, a gente vai corrigir a atividade anterior do livro didático e também falar sobre outros problemas ambientais na Europa e Ásia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar para não perder tempo. Tenho em mãos o livro didático, a página 46, para que a gente possa corrigir, né, o que a gente fez na última aula. Deixa eu tirar minha imagem daqui para que a gente possa responder, tá bom? Vamos lá. Com base na análise dos mapas da página 4 no material de apoio, faço o que é solicitado abaixo. Primeiro, por que o oceano descongelado representaria enorme potencial de integração entre os polos econômicos mundiais? Então, por que, né, esse oceano descongelado pode potencializar a integração entre os polos econômicos? Por quê? Vamos lá. Vai possibilitar, vou riscar aqui, ó, vai possibilitar o encurtamento de distâncias entre 3 dos mais importantes blocos econômicos do globo, né, que é a União Europeia, os países que estão na Bacia do Pacífico e o NAFTA. E nas rodas comerciais, diversas relações bilaterais entre potências internacionais. Então vai facilitar o encurtamento de distâncias, facilitando essas relações entre as potências internacionais. Esse derretimento das calotas polares lá facilitou isso. Em algumas épocas do ano, né? Não é todo ano não, tá bom? É em algumas épocas do ano. Vamos para o segundo. Descreva a rota da passagem noroeste, citando as áreas por ela interligadas e atravessadas. A gente vai dizer como é essa rota, tá bom? É uma alternativa, né? Entre dois dos mais movimentados e importantes portos do mundo, que é o Roterdã, né? Que parte de Holanda e Yokohama, no Japão. E passa, né, o Mar do Norte, atravessando as águas do Atlântico Norte. Em seguida, passa entre a Groenlândia, as Ilhas Canadenses do Ártico e contorna o norte do Alasca, para então cruzar o Estreito de Bering e atravessar o Pacífico do Norte. Então é isso, pessoal. Chegando aonde? No Japão. É uma síntesezinha, né, de como é essa passagem, essa rota no noroeste. A outra que a gente vai ver é a pergunta aqui, ó. Por que a passagem noroeste, que é essa que a gente citou, vem se tornando uma área estratégica no comércio e na geopolítica? Por quê? Porque ao garantir a redução no percurso entre os referidos mercados, a região atravessada por essa via ganha importância econômica e estratégica. Então vai reduzir as distâncias, né, facilitando aí, o mercado econômico entre os países, tá bom? Deixa eu voltar com a minha imagem aqui. E vamos lá para a próxima página. Então é isso, pessoal. A gente terminou a correção, né? E vai agora tratar aí sobre chuvas ácidas no norte da Europa. Pessoal, a aula de hoje ela vai focar em 3 principais pontos, né, que ocorreu e que ainda tem sequelas na Europa e na Ásia, tá bom? Seria as chuvas ácidas, que é um problema ambiental. Seria também um herbicida, né, que foi utilizado pelas tropas americanas no combate na Guerra do Vietnã, que vai ver na próxima slide. E também o desastre nuclear de Chernobyl, muito conhecido, considerado o maior desastre nuclear do mundo. Então vai focar nesses três aspectos aí de desastres ambientais, de problemas ambientais que ocorreram e que ainda ocorrem na Europa e na Ásia, tá bom? Então vamos começar. Vou pegar o laserzinho aqui, que não vou precisar destacar, mas que eu já destaquei. Só um minutinho. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Pronto. Pessoal,
chuvas ácidas no norte da Europa. Como vimos, pessoal, o carvão mineral ele vem sendo, vem servindo como combustível desde o século XVIII, da primeira Revolução Industrial. E alguns países continuam utilizando em massa essa fonte energética. E essa fonte energética, carvão mineral, ela tem contribuído para que ocorresse o quê? Chuvas ácidas sobre as regiões da Alemanha, República Tcheca e Polônia. Elas se deslocam, então quando é formada essas nuvens com chuvas ácidas, elas acabam o vento levando para outras áreas. Então, por exemplo, não necessariamente um país que tenha muitas emissões de poluentes não vai sofrer com isso. Pode sofrer sim, porque essas chuvas vêm de outros, essas massas de ar vêm de outros locais, onde se origina essas chuvas ácidas. Então tem países que têm um controle, têm um cuidado com o meio ambiente, mas acaba sendo prejudicado por outros países que não têm esse mesmo cuidado. A gente vai ver isso aqui agora, tá bom? Então os ventos e massas de ar incidem frequentemente na região mais setentrional, ou seja, no norte da Europa, especialmente sobre os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Dinamarca, tá bom? Nesse sentido, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia são impactadas por chuvas ácidas. Onde é que se origina? Nos países vizinhos do sul. Porém, quem sofre, acaba sofrendo também as consequências, são os países do norte, dessas chuvas ácidas. E o que é isso, pessoal? O que é chuva ácida? Ocorre quando gases poluentes resultantes da queima de combustíveis, como é o caso do carvão mineral, emitem dióxido de enxofre e de hidrogênio, combinando-se com hidrogênio presente na atmosfera, tornando assim essa chuva ácida. Pode ser como chuva, como neve, como geada, como neblina. E o resultado é bem simples, pessoal. É a contaminação química do solo. Aí você pode ver a imagem aí. Vou até me retirar aqui da frente. Olha aqui. Essa degradação florestal que houve aí foi devido a chuvas ácidas. Além de danificar florestas, pode danificar também prédios, porque corrói. Ela contém muito ácido. Então, até a pele da gente pode sofrer com uma chuva ácida. É algo muito sério mesmo. E o norte da Europa vem enfrentando. Lembrando, no norte da Europa não foi produzido essas questões como emissão de dióxido de enxofre, de carbono, etc. Não, eles recebem aí devido à atuação dos países do sul. O vento leva, desloca e chega lá, eles sofrem com esses problemas que podem acarretar em um problema maior, um problema geopolítico, um problema de disputas aí devido os países aí não estarem respeitando os protocolos ambientais. Então a Finlândia, Noruega, Suécia pode dizer, epa, vamos resolver isso aqui, porque senão e pode gerar um problema maior, como uma guerra, por exemplo, devido a isso. Então tem que ter o maior cuidado do mundo com relação as questões das chuvas ácidas. Como é que funciona? Olha aqui, ó. Os gases ácidos são liberados na atmosfera, então se libera, Os gases são levados para cima pelo vento. Olha lá, se formou aqui, formou-se aqui e ela vai chover aqui. Isso aqui está bem próximo, mas você pode ver que ela vai para muito, mas muito longe mesmo. Gases se combinam com gotículas de água para formar ácidos. Aí vem aqui chuva ácida, Chuva ácida destrói as plantas, destrói os edifícios, estátuas, polui as fontes de água e o solo. É muito prejudicial, muito prejudicial mesmo. Ela tem uma capacidade muito grande de destruir, beleza? Vamos lá, continuando no livro didático, A Finlândia, como muitas regiões situadas em latitudes elevadas, apresenta boa parte de sua superfície recoberta por lagos. E esses lagos acabam sendo afetados aí pelas chuvas ácidas, provocando o quê? Provocando percas econômicas para aquele país, que é um país que tem muitos pescadores, pessoas que vivem ali próximos a esses lagos e acabam sendo afetados pela contaminação de uma quantidade muito grande de ácido naquela água, prejudicando aí a vida econômica, o turismo, a pesca daquela população finlandesa, Então, é muito preocupante. Então, terminamos o primeiro ponto aqui, que era justamente falar um pouquinho sobre as chuvas ácidas no norte da Europa. E a partir desse próximo slide, a gente vai falar sobre o agente laranja, tá certo? O que seria isso, pessoal? Seria um herbicida
que foi utilizado pelas tropas estadunidenses, as tropas americanas, durante a Guerra do Vietnã. Para quem não sabe, pessoal, durante a Guerra Fria existiam dois polos, né? Dois grandes países que detinham ali a geopolítica, queriam dominar o mundo, de fato. Estados Unidos com o sistema capitalista e União Soviética com o sistema socialista. Guerra Fria por quê? Porque de fato esses países nunca se enfrentaram em uma guerra de fato, fisicamente. Tá aqui, olha, Estados Unidos e União Europeia, nesse ponto aí que eu tô com o laser, né? Polarizavam disputas de âmbito político, ideológico, econômico e militar. Por isso o nome Guerra Fria. Que nunca se enfrentaram em conflitos armados, apenas por meio de confrontos regionais, denominados guerras por procuração. Esse tipo de guerra que foi a Guerra do Vietnã, é um tipo dessa guerra de procuração. Não foi um embate entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim, né, um embate ali no Vietnã de dois blocos, né? O Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, e o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética. E por incrível que pareça, nessa guerra aí, os Estados Unidos não saiu vencedor, tá certo? É uma guerra que durou praticamente 15 anos, né, e é conhecido como Guerra do Vietnã. Foi marcado por grandes perdas humanas e materiais de ambos os lados, contrariamente ao que poderia se esperar de um confronto tão desigual entre uma superpotência, Estados Unidos, e um pequeno país asiático, o Vietnã. O término não se deu com uma vitória estadunidense, tá certo? As tropas dos Estados Unidos tiveram que se retirar do Vietnã, né? E aí os grupos guerrilheiros do norte venceram os exércitos do sul e reunificaram o país. Então, eu que sou colecionador de moeda, eu tenho moedas tanto do Vietnã do Norte como do Vietnã do Sul. Hoje não existe mais essa separação. Hoje eles conseguiram se reunificar. Diferente das Coreias, que é a mesma situação, Coreia do Sul, Coreia do Norte, um ali era do bloco capitalista, outro comunista, mas aí até hoje eles continuam lá em guerra, né? Foi assinado um armistício, um termo de paz, mas ainda estão em guerra. Aqueles países lá não conseguiram se reunificar. Diferente da Alemanha, que também foi separado, depois se reunificou, o Vietnã e etc. Não chegamos ainda no agente laranja, a gente vai chegar agora. Deixa eu passar aqui a página, vamos lá. A Guerra do Vietnã, ela foi muito noticiada, muito fotografada, porque é uma guerra que perdurou aí mais de 15 anos, né? Teve a violência, mas o pior foi a violência das armas de destruição em massa, em especial a natureza química. Então, eles utilizaram muitas armas químicas, que deixaram sequelas e até hoje deixam sequelas na população, na produção agrícola daquele país. O principal deles foi o herbicida chamado dioxina. Então destaca aí, tá bom? Dioxina. Esse dioxina também é chamado de agente laranja. Ele foi utilizado pelos americanos como forma de desfolhante, na tentativa de revelar os esconderijos das guerrilhas, porque eles se escondiam muito bem na mata. Então, com esse herbicida, eles conseguiam tirar as folhas da árvore, né? Era um produto muito forte quimicamente, e aí destruir as florestas e prejudicar as safras, acabou prejudicando as safras das regiões agrícolas. Qual era o objetivo? Era descobrir o esconderijo dos vietnamitas, tá certo? Porém, acabou prejudicando e muito, mas muito mesmo, né? A floresta e também as produções agrícolas. Estima-se que no decorrer do conflito, o exército americano tenha despejado cerca de 80 milhões de litros de herbicida sobre o território, afetando aproximadamente 16% dele. Então é muita coisa. 16% de todo o território do Vietnã foi afetado pelo uso aí dos herbicidas, conhecido como agente laranja, a dioxina, tá bom? Tá aí um exemplo, mostrando para vocês aí os caças americanos despejando esse agente químico sobre as florestas, né, para tentar descobrir o esconderijo dos vietnamitas. Pessoal, e aqui a gente vai chegar agora em Chernobyl, né? Muito conhecido, um desastre que ocorreu na Ucrânia durante ainda a Guerra Fria, no qual a Ucrânia pertencia à União Soviética. A gente vai ver agora, tá bom? A antiga União Soviética, que era a superpotência socialista do período da Guerra Fria, realizou centenas de testes com bombas atômicas e de hidrogênio
durante o período em que existiu. Seu território imenso era composto por 15 repúblicas. Então a União Soviética, pessoal, era composto por 15 repúblicas de países independentes, né, que formaram aí a União Soviética. O país mais conhecido foi a Rússia, mas existiam outras, né, como Ucrânia e Cazaquistão, que apresentaram locais mais atingidos pelos testes radioativos e ainda hoje sofrem efeitos desse período. Então, a União Soviética utilizava muitos testes, né, radioativos de bombas e etc. Na parte europeia da antiga superpotência, a cidade de Pripyat, na Ucrânia, é a mais afetada pela radiação liberada pelo acidente de Chernobyl, que ocorreu em 1986, o maior desastre nuclear da história. Hoje, ela é conhecida como uma região fantasma. Praticamente ninguém vai lá na região onde ocorreu esse desastre de Chernobyl. Por quê? Porque ainda existe materiais radioativos. Olha que já se passaram aí quantos anos? 14 mais 20, 34 anos. E mesmo assim, ainda tem material radioativo. Eu assisti há pouco tempo, acho que foi no Fantástico, um repórter brasileiro que foi ver como é que estava a situação nessa cidade fantasma, né? E de fato, fantasma porque praticamente ninguém mora mais lá. Não querem correr o risco de terem sofrer com doenças como câncer e etc. Né? Problemas de respiratórios. Então, para ir para lá, tem áreas que precisam utilizar roupas especiais, roupas de fato de astronautas, para você conseguir não se infectar com esse material radioativo. Olha aqui, pessoal. É considerado o pior acidente nuclear da história, como eu falei. Produziu uma nuvem de fumaça radioativa com liberação de 400 vezes mais contaminação do que a bomba lançada em Hiroshima. Vejam só, esse desastre nuclear, né, de Chernobyl, dizem que foi falha humana, foi uma falha humana. Ele produziu uma fumaça 400 vezes maior do que a bomba lançada em Hiroshima, lá no Japão, atingindo a União Soviética, Europa Ocidental, Escandinávia e Reino Unido. Então, atingiu toda a União Soviética, Europa Ocidental, Escandinávia, os países escandinavos e o Reino Unido. Foi algo surreal. A usina, né? Onde ela está situada? Está situada no assentamento de Pripyat, na Ucrânia, a 18 km a noroeste da cidade de Chernobyl, 16 km da fronteira com a Bielorrússia e 110 km ao norte de Kiev. Então, aqui, ó, está aí Chernobyl, é mais próximo de Chernobyl, por isso que ficou desastre de Chernobyl, tá bom? Aqui já falando sobre o Cazaquistão, pessoal. Já na parte asiática da União Soviética, há uma região do atual Cazaquistão, com área equivalente ao tamanho da Bélgica, oficialmente designada como Campo de Teste de Semipalatinsk, porém mais conhecido como Polígono. O que foi isso? Foi uma área muito utilizada, o polígono, pela União Soviética para testes nucleares. Então, estima-se que mais de 500 testes nucleares foram feitos nessa região. Fica onde, professor? Fica ali no Cazaquistão, tá bom? Então, no Cazaquistão, em uma área conhecida como Polígono, que é o campo de teste de Semipalatinsk, ocorreu aí muitos testes nucleares. Então aí muitas pessoas ficaram expostas, estima-se que 500 mil pessoas tenham ficado expostas à radiação, porque o vento leva essa radiação e pessoas que mesmo distantes podem sofrer com problemas devido a essa radiação, tá certo? E é isso, pessoal. Novidade. Isso aqui é novidade a partir dessa semana. A hora do desafio. Vou explicar como é que funciona. Bem simples, preste atenção. Os 5 primeiros que me mandarem a atividade de casa junto com o desafio vão ganhar uma pontuação extra, tá certo? Vai ter uma pontuação extra para os 5 primeiros alunos que me entregarem corretamente as respostas do desafio junto com as atividades. Ah, professor, posso mandar? Não, tem que mandar tudo junto, tá certo? Você faz aí, no tempo que você tiver, tem a minha aula aí, ou à tarde, tenta fazer o mais rápido possível, faz, me entrega. Os 5 primeiros eu vou computando para
ter uma pontuação especial, tá certo? Então vai ter um ponto extra aí para quem tiver, né, mais atividades desses 5 primeiros no decorrer dessas aulas que nós tivemos aí online, né? Aulas não presenciais. Então eu vou computando toda vez quem foi os 5 primeiros que me entregou corretamente. Tá, me entregou, mas não me entregou corretamente, não vale, beleza? Tem que me entregar junto o desafio com a atividade, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Qual fonte energética tem contribuído para a formação de chuvas ácidas no norte da Europa? Primeira questão. Segunda. Qual o nome da área de teste no atual Cazaquistão, que foi palco de mais de 500 testes nucleares pela antiga União Soviética? Tá aí o desafio. Metam bronca. Conto com vocês. Para finalizar, livro didático, página 49. Livro de atividades, página 23 e 24. Me entrega tudo junto. O desafio junto com as atividades que foi para casa, beleza? Boa sorte aí para vocês. A gente vai pontuando. E o melhor, tá certo? Dessas 5 pessoas que sempre estiver me entregando, quando voltar às aulas, eu vou computar quem foi aquele que mais me entregou desses 5. Então a semana vai mudar, né? Hoje vai ser 5 pessoas. Próxima semana vai ser mais 5 diferentes que vai me entregar na ordem. Então vai mudando. Então quem me entregar mais, né, primeiramente, desses 5, o que mais me entregar, vai ganhar um brinde muito especial na volta às aulas. Isso aí eu prometo a vocês, beleza? Então, aquele que mais me entregou corretamente, né, a hora do desafio com as atividades, a partir de hoje, vai ganhar também um brinde especial. E os 5 primeiros, de cada semana, de cada dia, vai ganhando uma pontuação extra, beleza? Então é isso, pessoal. Prazo até quinta-feira. Quem não quiser me entregar rápido, tal, não quer participar do desafio, também não tem problema. Tem até dia quinta-feira para me entregar. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.